Amém? Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Esta é a palavra de Deus. Esta é a realidade do Evangelho. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, enquanto eu estou aguardando algo de Deus, Deus está preparando algo para mim. Se eu deixar de aguardar algo de Deus, Ele deixa de preparar algo para mim. Aquilo que Deus nos promete, e o que Deus nos promete? Muitas coisas. Tanto pelas profecias dia a dia, através do ministério dos profetas, como aquilo que já está escrito na palavra, e nenhuma profecia vem fora do que a própria Bíblia já diz. Nenhuma vem fora do que a própria... Deus não te promete, através dos profetas, nada mais glorioso ou acima, vamos dizer, do que aquilo que já consta aqui. Por maior promessa que possa vir pela boca de um profeta, ela não supera as maiores promessas que a Bíblia já nos faz para quando estamos enquadrados no centro da vontade de Deus e no estatuto do céu, que é a Bíblia, a nossa Constituição. Então, o esperar em Deus, meu irmão, tem que ser independente de circunstâncias e situações. Isto é uma questão de crescimento espiritual. Isto é muito importante. Muitas pessoas, às portas de receber bênçãos dos céus, ficaram frustradas, prostradas e até hoje estão sem recebê-las. Existe aquele ditado que as pessoas pensam que simplesmente pelo fato de estarem na igreja serão alvos das bênçãos de Deus. Não é simplesmente isso. Nós vemos episódios terríveis em que pessoas andando junto com Jesus não herdaram bênçãos e promessas que ele tinha feito, né? E no nosso dia a dia, nós temos visto pessoas que depois de anos no Evangelho, é como se Deus realmente nunca contou com aquela pessoa. A vida daquela pessoa não condiz com uma vida de quem anda com Deus, não condiz a níveis de bênção mesmo. Porque a grande verdade é que a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Então nós temos que ver a nossa vida dia a dia crescendo. O crescimento espiritual é inato, faz parte de uma caminhada com o Evangelho. Não é normal que os mais novos venham conquistar coisas além daqueles que são mais velhos. Não, quanto mais caminhada e fé você tem com Cristo, mais você vai conquistando e vai se tornando um mestre, um professor, um exemplo para os que vão chegando depois. Mas o grande fato é que muitos param no meio da caminhada, perdem as suas esperanças, a sua dedicação, e acaba que outros que vêm muito depois, alcançando coisas de Deus, vão suplantando pessoas que já estavam há muito mais tempo no reino de Deus. Este é um problema. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: o problema do crente novo é o crente velho. Aí, meu irmão, muita gente levantava a sobrancelha, torcia o nariz, mas não tinha problema, ele falava e acabou. E era verdade, era realidade naquele lugar. Não pode ser assim. Nós temos que ter um crescimento. Se a nossa vida estiver enquadrada, se os nossos conceitos estiverem de acordo, se a nossa esperança estiver afiada, Deus está trabalhando por nós. E aquilo que Ele tem com cada um de nós é glorioso.
E nós temos que alcançar essa glória que Deus tem proposto para nós, e está escrito na sua palavra, e no dia a dia Deus fala. Deus fala na intimidade, através dos sonhos, através das visões, é na sua voz que fala o nosso espírito, dia a dia, quando estamos no meio de um louvor, quando estamos no meio de uma oração, enfim. Porque se a tua esperança for frustrada, a promessa de Deus não se cumprirá. Claro, sempre Deus de misericórdia, em tantos casos, tem dado a sua segunda chance. Alguns nós não conseguimos identificar segunda chance, como por exemplo Saul. Saul cometeu um delito lá, Samuel falou, está reprovado. Acabou, dali para frente foi reprovado e acabou a história. Não vimos segunda chance na vida de Saul. Consideramos que a posição em que ele estava, ele não podia ter cometido o erro que cometeu. Ele não podia ter perdido a esperança ali. Samuel não apareceu, ele foi, viu o povo se afastando dele, começou a perder as esperanças que ele tinha, e ele mesmo tomou o lugar do sacerdócio e foi oferecer sacrifício. Um ato de loucura que Deus não admitiu. Cada um tem o seu ministério, ninguém pode querer usurpar a posição espiritual do outro. Davi perdeu a esperança, mandou contar o povo, fez um censo, aí o Senhor reprovou, a praga veio sobre Jerusalém e 70.000 homens caíram mortos pela praga, porque Davi vacilou. Ele mandou contar os homens que estavam prontos para a guerra. Por quê? Porque ele tirou a esperança dele de que Deus é o Senhor da guerra e daria a vitória, independente de quantidade, porque Jonatas já tinha deixado isso escrito para o Senhor: não há empecilho de livrar, ou com muitos ou com poucos. Davi conhecia a história de Gideão, que Deus fez uma seleção de 32.000 e reservou apenas 300, e os 300 não precisaram sacar da espada. Quando chegaram lá, Deus já tinha dado a vitória, os inimigos já estavam abatidos. Davi conhecia a história de que Deus mandou um anjo matar 185.000 soldados assírios, um único anjo. Então ele não podia confiar, colocar a esperança dele no número do seu exército. Ele tinha a obrigação de continuar confiando no Senhor, independente do número que coubesse ao seu exército. Então, 70.000 caíram. Quando a esperança é frustrada, meu irmão, é um caso sério. Você sai do espiritual, embarca no natural. Certa vez, eu me dirigia a um determinado lugar, encontrei um antigo colega de colégio. E aí esse rapaz me disse assim: poxa, lembra de fulana? Falei, lembro. Conseguiu um casamentão. Falei, é mesmo? Eu já fiquei meio chocado, né? Com o assunto e com a expressão, mas dei corda. É mesmo? É. Casou com um empresário. E eu falei, depois eu conversando com os irmãos, eu dizia, será que a esperança dos jovens da igreja é também essa? Conseguir um casamentão. O que é um casamentão para um jovem da igreja? É ter uma mulher cheia do Espírito Santo ou é ter uma mulher cheia de dinheiro? É ter um homem temente a Deus mesmo ou um homem muito bem de situação? Como é que está a esperança do povo de Deus? Será que o povo de Deus realmente crê que pode começar do nada e ter tudo? Será que crê mesmo? Porque eu conheci irmãs que diziam assim, não, para eu namorar um rapaz só se tiver carro. Pois hoje é casada com um homem que não tem carro, sem a mínima chance, tem que andar a pé mesmo, ainda está em missões. Então, não faça planos para Deus. Coloque a sua esperança diante de Deus para o servir e deixa Ele agir na sua vida. Nós vemos aqui em Lucas 24, você conhece aquela história dos 2 discípulos do caminho de Emaús, né? Lucas 24,
Mas nós vamos, para ganharmos tempo, nós vamos direto a alguns versículos chaves, depois você lê a história com calma, a partir do versículo 13. Mas eu quero ir com você a partir do versículo 16, diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 2 discípulos no caminho de Emaús, aí Jesus vem, chega do lado dele: que é isso aí que vocês estão conversando? Que papo é esse que vocês estão tratando aí? E Jesus ali do ladinho deles, meu irmão, será que a presença de Jesus não trouxe uma unção? Será que a presença de Jesus não trouxe um sentimento? Trouxe, porque eles mesmos vão dizer depois isso lá: poxa, não ardia o nosso coração quando ele falava com a gente, quando ele abria a escritura? Trouxe, mas eles estavam totalmente frustrados na sua esperança. Aquele dia que seria o glorioso, para eles estava sendo uma catástrofe. Então, os olhos deles estavam fechados. Isso aqui pode ter outros sentidos, mas a verdade é que a esperança deles estava tão frustrada que nem o próprio Jesus ele não reconheceu. E quantas vezes o crente está com as suas esperanças tão frustradas, mas tão decepcionado, que ele não consegue identificar a bênção tão pertinho. Isso é uma realidade, triste realidade. Lá no verso 17 diz assim: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Característica de quem perdeu a esperança nas promessas de Deus. Por que estás triste? A tristeza, meu irmão, assola. Quando uma pessoa está sem esperanças nas promessas de Deus, naquilo que Deus deixou determinado, quando ela perdeu a visão das coisas espirituais, o semblante entristece. É que nem Caim, exatamente como Caim, que Deus diz a ele: por que descaiu o teu semblante? O semblante de Caim descaiu completamente, porque estava completamente frustrado nas suas esperanças. Veio com uma oferta errada, com um coração e uma disponibilidade errada, e achava que Deus tinha que aceitá-lo. Deus rejeitou, a esperança dele foi lá embaixo. Ficou completamente frustrado, triste, e é o retrato desses dois aqui também. E no verso 17, nós nos recordamos, lendo isso aqui, que a palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meu irmão, quando bater um vento contrário, nós temos que ir para a palavra. Nós vamos começar a ler a Bíblia e nós vamos ver as promessas de Deus. E o Espírito Santo que paira sobre a face das águas vai testificar com a palavra, vai testificar no nosso espírito. Depois de uma leitura bíblica, normalmente você sai pronto para encarar o mundo e as trevas e sai vencedor. Por isso, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas esses homens, eles não estavam trazendo à memória aquilo que lhes dava esperança. Nós vamos seguir, você vai ver que o papo deles é terrível. Olha no verso 20. E como, ele diz para e como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Primeiro, um entendimento errado. Jesus realmente irá redimir Israel, mas não era naquele tempo. Redimirá Israel quando vier no Monte das Oliveiras para implantar o milênio. Isso é breve. Aqui não era o tempo, então uma expectativa errada, uma falta de conhecimento, porque eles não conheciam as 70 semanas proféticas de Daniel, fez com que eles tivessem uma expectativa errada. A esperança deles está totalmente frustrada. Agora, eles continuam e dizem: é hoje já o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Está morto, está sepultado. O 3º dia, que era o dia marcado para a glória, para a exaltação, para uma maravilha, para eles estarem na expectativa, porque Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, matá-lo-ão, crucificá-lo-ão, mas ao 3º dia ele ressuscitará. No 3º dia que eles deviam todos estarem lá de pé, de prontidão, na porta do túmulo, não, um foi pescar,
o outro pegou o caminho de Emaús, o outro foi cuidar dos seus afazeres, cada um tomou o seu rumo. A esperança estava frustrada, pararam de esperar. Então agora como é que eles estão? Triste, caminhando na direção errada. Por quê? Qual era a ordem? Onde é que eles tinham que ficar? Jerusalém. Tanto que depois eles dizem assim, voltemos a Jerusalém. Depois que eles reconhecem o erro deles, reconhecem aquele que está falando com eles, eles dizem assim, voltemos para Jerusalém. Mas era de onde eles não deveriam ter saído. Mas eles saíram. Por quê? Porque estavam confusos. Eles não guardaram a palavra. Tudo aquilo que Jesus tinha dito, meu irmão. Se Jesus, após ressuscitar, não se manifesta aos seus discípulos ressurreto, eles teriam todos se perdido. Teriam todos se perdido, porque depois a Bíblia vai mostrar Jesus indo atrás de um por um. Foi atrás desses no caminho de Emaús, foi atrás de Pedro, que ao invés de estar lá, Jesus tinha dito, vós sereis pescadores de homens. Pedro voltou a pegar no seu anzol, na sua rede, no seu barco, e voltou para uma vida natural, que a esperança dele estava frustrada. Aí Jesus aparece na margem e diz assim, pegaste alguma coisa? Não, a noite inteira não pegamos nada. Claro, está fora do plano. Voltou para uma vida natural, saiu da vida espiritual. Jesus disse, vinde após mim e eu farei de ti pescador de homens. Ele voltou a pescar peixes naturalmente, jogou lá a rede a noite toda, não pegou nada. Aí vem Jesus, fala com ele da margem, eles também não reconhecem Jesus. Sabe por que eles não reconhecem Jesus? Porque eles não tinham esperança de tornar a ver Jesus vivo, de pé. A esperança deles estava frustrada. Eles não estavam guardando a palavra. As promessas se tornaram em nada. Quando a porta daquele túmulo se fechou, também fechou-se a esperança de todos os discípulos. Foi o dia que mais desviado teve, meu irmão. Agora, você tem uma promessa de Deus? Está guardando? Não, mas a situação, eu não vejo como isso se cumprir. Meu irmão, tudo que Deus nos promete, não tem uma promessa que Deus nos faça, que nós tenhamos olhos para vê-las como vão se cumprir. Moisés vai tirar o povo do Egito. Como isso vai se cumprir? Senhor, não, quem sou eu? Quem sou eu que vai... Não tem como. Temos que andar por fé e não por vista. Não tem jeito. Aí Abacuque vem, Abacuque era um homem de visão. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. Não haja vaca nos currais, a malhada do campo seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uma visão tremenda. Ou seja, não importa a circunstância, eu tenho uma promessa e nela eu vou esperar. Tem pessoas, meu irmão, que nunca alcançam as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque chega dentro da igreja, Deus levanta profetas, Deus dá visão, Deus usa a palavra do púlpito, Deus faz muitas coisas e promete coisas gloriosas, testifica maravilhas na vida da pessoa. Quando a pessoa sai da porta da igreja para fora, primeira a vizinha que vem sobre ela para roubar a semente consegue levar, ela deixa de esperar. Não, como é que Deus me prometeu algo tão glorioso se eu moro num barraquinho? Quem sou eu? Dá uma de Moisés. Parece que as lições da Bíblia ainda não foram suficientes para aquela pessoa. Mas nós vamos ver aqui no versículo 22 de Lucas. Diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Dizem que ele vive. Meu irmão, imagina uma coisa, uma notícia dessa, tão tremenda, tão gloriosa. Imagina quando aquelas mulheres foram ao túmulo, que voltaram na casa onde eles estavam escondidos, acuados. Quando aquelas mulheres entraram pelas portas e disseram assim: Jesus vive. Meu irmão, aquele lugar deve ter tremido.
Eles ignoraram tudo, ignoraram a unção daquela palavra, ignoraram o impacto da informação, e esqueceram que Jesus realmente tinha dito que ao terceiro dia seria levantado, seria ressuscitado. Eles esqueceram tudo. E agora estão aqui. Elas dizem que ele vive lá, mas ninguém viu nada. Eu não vi nada. Não tinha só um Tomé, não. Tinha muitos Tomés naqueles discípulos. Tinha muito Tomé ali. Se eu não colocar a mão, se eu não pegar, de modo algum, meu irmão, se Jesus não se manifestasse vivo àqueles discípulos, não teria ficado evangelho para ninguém contar a história. Aí Jesus vem e mostra a glória que está sobre a igreja hoje, a igreja moderna, porque Jesus, Tomé, porque tu me viste e tu crê? Bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. Meu irmão, nós somos muito bem-aventurados. Aqueles homens viram Jesus operar com as próprias mãos coisas tremendas. Uma tempestade horrível, meu irmão. Os barcos iam tudo indo a pique. Jesus dormindo, se levanta, acalma a tempestade, acalma os ventos. E eles ficam, quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Nós não vimos isso, mas cremos nisso a ponto de apostar a vida. A nossa esperança é maior que a deles. Se a sombra deles curou, a nossa tem que estremecer a terra. A nossa esperança tem que estar viva e eficaz. A Bíblia é um livro de história viva e poderosa. O Deus que assina esse livro, cada dia ele assina uma página de novo, dizendo: a minha palavra permanece para sempre. Meu irmão, você tem promessa de Deus? Está achando que ela demorou muito para se cumprir? Foi porque você deixou de esperar. Volta a esperar. Volte, Israel, ao primeiro amor. Lembra lá da carta de Apocalipse? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando nós entramos na igreja, meu irmão, é fogo puro. Cadê a muralha de concreto que nós vamos atravessar? Cadê o diabo? Pode vir que nós vamos pisar na cabeça dele. Um mês depois, meu irmão, já não tem ninguém mais. Às vezes, realmente, o problema do crente novo é o crente velho, acomodado, paradão. Perdeu a esperança nas promessas, aí vem o crente novo, cheio de ânimo, cheio de vontade, cheio de força, vê todo mundo acomodado, se acomoda também. Não, meu irmão, levante a sua esperança nesse Deus. Agora, no versículo 25, diz: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Qual o problema da esperança deles estar frustrada? Falta de conhecimento. Aí Jesus lhes abre a escritura e diz assim: Moisés não disse isso? Lá não está escrito isso nos Salmos? Não lembra que os profetas falaram? Você não está vendo? Quer dizer, faltava conhecimento. Meu irmão, sem conhecimento, a tua esperança certamente será frustrada. Você não consegue sustentar uma esperança em algo invisível sem conhecimento das coisas invisíveis. Não dá para ficar de pé, não adianta tentar. Se não tem conhecimento, meu irmão, vai caminhar, até parar de caminhar. Mas se dia a dia o conhecimento de Deus for renovado sobre a sua vida, dia a dia você vai ver a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz que o nosso caminhar tem que ser de fé em e de glória em. É o tempo todo. Hoje, você tem que estar tão ativo, tão esperançoso, como no primeiro dia que te pregaram Cristo, ou mais. Lembra que quando nós nos convertemos, ainda sem conhecimento do cumprimento de certas profecias, nós esperávamos Jesus para qualquer momento, não é verdade? Quando nós nos convertemos, caramba, Jesus vai voltar a qualquer momento. Não era assim que a gente agia? Igual a igreja lá primitiva de Tessalonicenses, que começaram a vender suas propriedades. Era assim, e é assim no dia a dia. Todo mundo que se converte começa a achar que Jesus vai vir logo no final de semana. Depois de passar um ano, o camarada já está achando que Jesus não venha mais nada. Aí Pedro diz assim: Nécios,
Não sabeis que um dia para Deus é como 1000 anos? 1000 anos como um dia? Deus não é tardio na sua promessa, mas é longânimo, esperando que todos venham ao arrependimento. Porque Deus não tem prazer em quê? Na morte do ímpio. Amém, meu irmão? Então, lá em João capítulo 21, a partir do versículo 3, do 3 ao 6, também você vai ver uma situação bem parecida com essa. É o retrato ali da vida dos discípulos. E no verso 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram subir logo para o barco e naquela noite nada apanharam, como nós falamos. Perderam a esperança das coisas espirituais, não estavam esperando a ressurreição de Jesus mais, estavam frustrados nas suas expectativas. O que lhes restou? Voltar para o mundo natural. Que tristeza. Você conhece alguém que estava caminhando muito bem espiritual e hoje você olha para essa pessoa e você o vê apenas em atividades naturais? Você o vê cortado da igreja? Você o vê, Deus não vê mais Deus contando com ele para nada? Você conhece? Você tem visto isso no dia a dia? Infelizmente você vai continuar vendo isso. Porque as pessoas, meu irmão, têm a tendência a perder a sua esperança. E nós lemos no começo, Isaías 64:4, que Deus trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Quando Deus te faz uma promessa, não importa o que aconteça no meio da história. Não importa. Quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito para introduzir em Canaã, já deu um sinal. Moisés, este é o sinal. Tu vai tirar o povo do Egito e vai voltar aqui nesse mesmo monte para servir a Deus. Agora, no meio do caminho, meu irmão, não importava o que acontecia, já existia uma promessa. Só que faltou água, murmuraram, queriam apedrejar Moisés, queriam apedrejar Arão. Faltou carne, queriam voltar para o Egito, comer as cebolas do Egito. Ou seja, perdiam a esperança. Quando Moisés chegou lá no Egito, olha, o Senhor apareceu, olha o sinal que o Senhor deu, o sinal assim, o Senhor fez, aconteceu. Aí todo mundo, Deus nos levantou um libertador. Aí Moisés começa a citar as leis, Moisés começa a dar maior educação para o povo, vou falar com o faraó, e o povo todo no maior ânimo. Quando estão lá no Egito, esqueceram lá no deserto, esqueceram de tudo que Deus tinha feito no Egito. Meu irmão, se você espera um milagre de Deus, você vai alcançar. Se você espera uma cura, você vai alcançar. Agora, quando Deus vai te curar? Na hora exata Ele te cura. Mas na hora exata Ele tem que chegar e te encontrar esperando. Ele tem que chegar e te encontrar na expectativa. Exatamente como aconteceu com Daniel. O anjo pelejou 21 dias para trazer a resposta a Daniel. Mas quando o anjo chegou, encontrou Daniel na mesma posição e disse: Daniel, eu saí desde o primeiro dia. Então, às vezes, meu irmão, nós olhamos para situações financeiras e ficamos dizendo: poxa, precisava de um alívio, precisava de um refresco. Deus tem um alívio planejado para a gente. Deus tem um refresco planejado para a gente. Deus não traçou um plano para que o seu povo viva o tempo todo em aflição, em angústias, não. Mas a tua esperança é que vai fazer com que a bênção de Deus te alcance. E a tua esperança só vai existir se houver em você conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é que vai nortear toda a sua vida com Deus. Se faltar no meio do caminho o conhecimento, a tua esperança desfalece e a promessa de Deus não se cumpre. Você não pode ser como aqueles que dizem assim: não, cura, milagre, isso não é para os nossos dias, não, isso foi para aqueles tempos. Não, isso assim, não, isso é para aqueles tempos. Nós jamais poderemos ser pessoas que pensem dessa maneira. Se você tem uma situação difícil,
Deus tem a chave da resposta. Deus tem a solução para a sua vida. Deus sabe como agir na hora certa. Mas o que Deus espera é que nós continuemos a esperar nele. Examina todas as situações e nós vamos ver como Deus, quando quis operar, esperou que as pessoas se enquadrassem. Chegavam para Jesus: Senhor, eu quero ver. Tu crê que eu posso fazer isso? Tu tem esperança que eu possa abrir os teus olhos? Senhor, creio. Então seja feito segundo a sua fé. Quando Jó estava naquela situação terrível, qual foi a expressão dele? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a... Se levantará, eu tenho fé, tenho esperança, se levantará sobre a terra. E ainda nessa carne, depois de consumida a minha pele, verei a glória do Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Amém? Então, nessa noite, você precisa de uma cura? Você precisa de um socorro financeiro? Você precisa de quê? O Deus Todo-Poderoso está aqui para te atender. Mas você crê mesmo? Aquele cego no caminho de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão diz assim: não importune o mestre. Não, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a Bíblia que quanto mais tentavam calá-lo, tanto mais ele gritava. Quem tem uma esperança, meu irmão, com conhecimento, porque ele tinha esperança de voltar a ver e tinha conhecimento daquele por quem ele clamava, porque ele o intitulou de Jesus, filho de Davi. Ele tinha esperança e tinha